Olá a todos e bem-vindos a este episódio especial do Sapiens. O meu nome é Luís Francisco Souza, sou diretor de conteúdos aqui da Broá. Como sempre, estou acompanhado por Renato Rocha, o nosso guionista, e desta vez somos três. Temos mais um convidado, não sou só eu e o Renato, um homem que não passará despercebido a quem acompanhar este universo de história, de línguas e das redes sociais. Marco Neves, uma ascensão meteórica de repente aqui no nosso universo da comunicação, da história, desta cultura um bocadinho mais erudita. Quem é Marco Neves? Um homem de imensos ofícios. Apresenta-te um bocadinho. É assim, essa ascensão meteórica provavelmente está associada ao Instagram, ao TikTok. Para mim isto já é uma história. Eu comecei, a minha grande paixão, digamos assim, sempre foram as línguas, paixão intelectual, as línguas e as histórias à volta das línguas, e a história que está por trás das línguas e da nossa língua em particular, e desde eu comecei a trabalhar, saí da faculdade, comecei a trabalhar como tradutor, depois tornei professor também na faculdade, também, principalmente na área da tradução, e portanto das línguas, à volta da tradução, mas sempre tive ali a necessidade de criar, escrever, investigar e dizer qualquer coisa sobre estas matérias, e a partir de 2014, portanto já vai fazer 10 anos, eu comecei a escrever alguns artigos não académicos. Os académicos também estavam a acompanhar, porque isso é parte da profissão de um professor da universidade, mas uns artigos não académicos para uma página que ainda tenho, e que depois levaram a alguns livros. E nos últimos anos pensei também, eu gostava de fazer alguma coisa diferente, vídeos ou podcasts ou o que for, e fui fazendo algumas experiências, e aquilo que se calhar resultou mais foi um certo formato mais curto de falar sobre a nossa língua, e fiquei bastante surpreendido. Não foi, eu fui um pouco empurrado para isto, há que dizer, no que toca aos vídeos. Externa, aos vídeos. Neste caso até foi um dos meus irmãos que me disse: olha, vai experimentar, vai ver isso no TikTok. O que é isso? Isto foi aí há uns 3 anos, talvez. É uma tragédia que acho que nos acontece a todos. De repente alguém tem que dizer: não, tens que ir ver o que é isso do TikTok. E a pessoa fica: minha vida estava a correr tão bem. Exato, e de repente tem que começar a ver danças e coisas que não. Eu sei, então, mas vou ver o TikTok porquê? Aquilo, eu já tenho o Facebook, chega. não. E ele: não, mas vai lá ver. E eu comecei a entrar, e os primeiros vídeos que vi eram de facto danças, pessoas a dançar e a fazer prejuízos, e eu, mas continuei e comecei a perceber que há também muito bons comunicadores no TikTok. Mas houve por acaso aqui um parênteses mais pessoal. Houve um momento em que eu fiquei um pouco mais, digamos, empenhado em ver, quando vi uma coisa muito simples, não tem nada a ver com línguas nem com história, um grupo de rapazes em Cascais que estava a explorar uma casa abandonada em Cascais, e eu de repente reconheci a casa, porque era uma casa onde eu tinha ido com 2 anos com os meus avós. Era uma casa de uma família que os meus avós conheciam e que fomos lá visitar, e eu de repente vejo ali uma das primeiras recordações da minha vida numa casa abandonada em Cascais, e fiquei, digamos, bem, o TikTok pelos vistos até tem as minhas recordações. Não tinha nada a ver com línguas, não tinha nada, mas foi uma das razões que me levaram a continuar a olhar para aquilo, e de repente tinha sei lá, especialistas em interpretação bíblica no sentido histórico, tinha historiadores, tinha linguistas, em geral inglês, há que dizer. O inglês é a língua, pelo menos da nossa, que nós conseguimos ver ou perceber, mais presente, e pensei, bem, já que eu gosto tanto de falar destas coisas, vou experimentar, e comecei a experimentar fazer alguns vídeos curtos. Depois houve uma altura que deixei uns meses, não fiz nada, e depois voltei, e isto é sempre estes, e a certa altura comecei a perceber que havia mesmo muitas pessoas a ver e a comentar, o que dá algum trabalho, porque é muita coisa, mas é muito, muito interessante. Claro, não me vou queixar nada. Eu vou ter que interromper, porque há várias questões que vão surgindo aqui ao longo da conversa, e Renato também estás à vontade para tirar coisas. 2 dúvidas. Primeiro, sentiste? Eu tenho muita dificuldade em tratar as pessoas. Podemos falar sobre isso, que é um eu, por exemplo, nos vídeos, eu costumo tratar as pessoas, quando eu digo, por exemplo, algo
diretamente a uma pessoa, digo, não sei se já sabe, ou se sabe, quando é no plural é mais fácil, sabem? Ninguém se queixa. Mas quando é no singular, eu já tive pessoas a dizer, então, mas tratas as pessoas na terceira pessoa, isto é um hábito da faculdade, porque na faculdade em geral todos... Sim, há toda uma discussão se deve haver um tom mais formal, um tom mais informal, para criar empatia com a audiência, não. Mas a minha questão, duas. Primeiro de tudo, foi um salto emocionalmente difícil ter que fazer esse processo de repente assumir, tipo, ok, há aqui se calhar uma faceta minha que poderia ser mais ou menos resguardada, no sentido de académico, de escritor, vou dar aqui o passo para me expor publicamente enquanto pessoa que produz conteúdo, porque é uma relação muito pessoal. Sim. Houve alguma dificuldade com isso? E antes de responder, porque há outra pergunta que ficou-me para trás, que é, dentro da tradução, qual dos verticais, qual das línguas e porquê? Havia uma componente helenística, latina, russófila, anglófila? Na minha atividade de tradução, eu posso começar por aí. Eu tinha as línguas que eu traduzia eram muito banais. Eram e são, porque eu ainda traduzo inglês, francês, nada de russo. Os ingleses agora estão todos ofendidíssimos. Mas também disse o francês. Portanto, a seguir, o castelhano, o catalão, será talvez a mais peculiar, mas não tinha assim nenhum não era nem de grego, nem de russo, eram traduções também, muitas delas banais, o que me permitia na tradução, e não estou a responder ainda à primeira pergunta, sei, mas aquilo que a tradução me levou também ou seja, aquilo que eu faço no que toca à divulgação, que está relacionado com a tradução, muitas vezes é que quando nós temos duas línguas em contacto, é muito mais fácil reparar na forma como as línguas não são, como é que eu ia dizer isto? Como as línguas são muito peculiares, cada uma delas. Como o português funciona de uma maneira muito diferente do inglês, nós estamos a falar português, nós estamos aqui a reparar nos pormenores gramaticais, enquanto que quando temos de juntar as duas línguas, percebemos coisas, só para dar um exemplo, nós usamos a palavra dedo e achamos que a tradução é óbvia, quer dizer, como é que se traduz o dedo para inglês? Finger, mas não é óbvia, porque nós temos os dedos dos pés que os ingleses não usam finger, usam toe. E mais do que isso, o thumb para muitos ingleses aí já é um bocadinho mais é considerado algo diferente. Eles, se nós perguntarmos aos ingleses, alguns vão dizer nós temos 10 fingers, mas já tive pessoas a responder não, são 8 fingers and 2 thumbs. Two thumbs, ou seja, depende, aí já é uma brincadeira. Eles obviamente sabem que mas a verdade é que nós não podemos traduzir dedo só por finger, temos de ver que dedo é que estamos a falar. Uma criança portuguesa vai responder, se calhar, eu tenho 20 dedos. Pois eu ainda outro dia estava a ver uma coisa sobre isso também é uma área que eu sei que te interessa, e toda a can of worms que podíamos abrir aqui, não é? Que, em termos da tradução, se a tradução deve ser fiel à palavra ou o espírito da palavra e da natureza da estudos de tradução, como devem imaginar, os estudos de tradução têm toda uma reflexão não só técnica, que é aquilo que as pessoas normalmente pensam que se faz quando se está a estudar a tradução, e estamos a treinar tradutores futuros, com tudo o que isso implica de algum medo do que é que vem aí, tendo em conta as tecnologias que já são antigas, quer dizer, já não é uma coisa, mas também muita reflexão filosófica sobre a tradução e sobre o que é se é possível traduzir, se a tradução, há quem diga que a tradução é sempre é sempre um pouco ilusória, eu não vou muito por aí, percebo os argumentos, mas... Até também há a componente estilística da própria escrita, né? Para além só da natureza da mensagem, do espírito da mensagem, é também a forma da mensagem. Nós temos aquela ideia que há palavras intraduzíveis, e não estou a responder à primeira, mas já lá voltamos. Isto vai-se responder. A saudade é aquela típica palavra que nós dizemos que é intraduzível. O que eu digo muitas vezes é que a palavra saudade, mais uma vez, neste aspecto, é banal. Não estou a dizer que no aspecto cultural não é banal, não é? Mas porque todas as palavras têm toda esta... um certo componente que é muito difícil de traduzir, mas não é sequer entre línguas, é entre pessoas. Eu às vezes dou o exemplo, a palavra entre línguas, a palavra café, essa é simples, não é saudade. No entanto, se eu disser a palavra coffee em inglês, ele vai ter aquilo que lhe aparece na cabeça não é exatamente a mesma coisa que aparece na cabeça a um português no que toca aos hábitos. O café que nós temos na cabeça, se eu disser só a palavra numa frase é diferente. Lá está. Quando se põe numa frase, a palavra, digamos, é como se ganhasse sentido muito mais preciso e mais fácil de traduzir numa frase. Mas se for só a palavra solta, café, o inglês vai pensar... Também. Pode ser um espaço, pode ser do café, pode ser uma bica. E não é só isso. A própria imagem da bebida, para o inglês, é a bebida típica associada à palavra coffee em Inglaterra não é a bebida típica associada à palavra café em é logo Portugal. uma chávena, um exatamente, copo grande. Exatamente. E nós associamos o café, por exemplo, a uma rotina
ou ir uma tomar rotina um café com Exato. alguém e que se calhar outras pessoas, porque bebem café só de manhã no Sim. Starbucks, não associam essa Exatamente. componente E social. nós muitas vezes quando dizemos que queres tomar um café comigo, não estamos a dizer para a pessoa que tem de usar aquela Literalmente beber bebida. um café, claro. E isto é uma coisa muito cultural. Agora, o que eu digo é que eu não acredito, as pessoas muitas vezes centram-se em certas palavras intraduzíveis. O que eu digo muitas vezes é que quase todas, nesse sentido, são quase todas intraduzíveis, mas depois nós traduzimos, porque as palavras estão em frases, estão em textos, e depois nós pegamos nesses textos e vamos recriá-los, e é muito mais interessante, pelo menos na minha perspectiva, a atividade da tradução do que se pensa, porque pensa-se sempre numa atividade de substituição, e a tradução automática acaba por que é muito melhor do que era há muitos anos, mas no que toca à nossa atitude perante a tradução, agora dá-nos aquela sensação de que carrego num botão, aquilo sai tudo traduzido. E o que está por trás, que teve de ser alimentado por muito trabalho de tradução humano, e mesmo assim não está longe ainda de chegar ao trabalho dos bons tradutores, é muito, muito complexo e muito... eu, por brincadeira, eu e outras pessoas na área dizemos muito mais cedo os computadores conseguiram ganhar aos grandes mestres do xadrez do que traduzir uma coisa minimamente aceitável. Agora já conseguem fazer uma coisa em alguns textos minimamente aceitável, mas foi preciso perceber que a língua é muito mais do que simplesmente as primeiras tentativas de máquinas de traduzir, que foram logo nos anos 50 do século XX, eram tentativas que tinham a ideia de que nós descrevemos aos computadores as regras do português, estou a dar o exemplo, não é? As regras do inglês, e depois aquilo é uma série de operações, e aquilo falhou completamente. Não é assim que a língua funciona. É muito mais do que pequenas Só regras. de palavras. Em relação à segunda questão, Sim. portanto, do lado emocional, do salto de produzir num contexto, se calhar, mais seguro. Sim. Para a grande exposição pública. Assim, Sentiu aí eu posso dizer uma coisa que há muitas pessoas dizem que eu sou tímido, não é? As pessoas dizem, muitas pessoas às vezes que até têm uma grande exposição costumam dizer isto. Acho que aí o facto de dar aulas ajudou muito, quer dizer, as aulas são uma certa exposição pública muito imediata, em que as pessoas estão à minha frente e estão a avaliar, quer dizer, não estão apenas, os alunos todos nós sabemos que os alunos não gostam de muitos professores, portanto estamos numa situação em que estamos perante um público muito particular que está a avaliar. No caso da criação de vídeos, há alguma dificuldade por vezes. A única dificuldade que eu senti, confesso, foi gerir mentalmente o facto de haver sempre uma percentagem pequena que seja de comentários muito negativos. Não é? Os comentários são sempre uma parte mais difícil. O que é um comentário muito negativo no contexto de vídeos de linguística? Para dizer a verdade, até é fácil de identificar, porque uma coisa é a pessoa dizer não concordo nada com isso, isto não é assim, ou até dizer enganaste aí numa coisa, às vezes acontece, e já me aconteceu, tem comentários que olha, eu depois fui ver e a pessoa tinha razão, porque nós estamos a comunicar para milhares de pessoas, esses milhares de pessoas no seu conjunto se calhar sabem mais certos pormenores do que qualquer pessoa que esteja a falar. Mas isso não é um comentário negativo, isso é uma crítica saudável, ou até às vezes a pessoa até está a brincar. Depois há comentários negativos no sentido em que uma crítica destrutiva, acontece sempre, mas não... Agora, aqueles comentários que foi preciso aprender a ignorar são aqueles comentários simplesmente de trolls, ou seja, que no início, quando a pessoa não está habituada, são um pouco chocantes, quer dizer, mas de repente o que é isto? O que é que esta pessoa está... Mas felizmente eu não acho que tenha, pessoalmente eu não tenho um problema, não é uma área que leva a grandes... Mas não sentes que tendem a pesar mais que os outros? Pelo menos, eu pelo menos tenho essa percepção quando olho para os próprios comentários que nós recebemos, podemos receber 50 positivos, de repente há ali sim. Um negativo que diz vocês não sei o que, não sei o que mais, e aquilo os positivos, e não acho que seja uma coisa também mais uma vez especial no que eu faço, penso que será geral de todas as pessoas que criam conteúdos, os positivos são mais do que os negativos, em geral. Sim. As pessoas, o que é curioso, porque nós não temos essa ideia quando falamos da internet, mas pelo menos é a experiência que eu tenho, mas é verdade que, por exemplo, os positivos não dá, às vezes nem sequer consigo responder, porque quer dizer, e os negativos a pessoa tem logo tendência para dizer qualquer coisa, e é preciso por vezes também perceber em tudo aquilo que é preciso fazer. Eu dou aulas, gerir esta parte dos comentários foi preciso aprender a não perder tempo com aquilo. Portanto, não é questão dos positivos, a responder às vezes às pessoas e obviamente agradecer os comentários positivos, mas depois também não perder demasiado tempo a tentar resolver ali um comentário que não tem importância nenhuma. E essa parte inicialmente, isto digamos que comecei a ter assim uma exposição maior nas redes sociais, terá sido há 1 ano e pouco, toca assim a uma explosão maior de comentários, foi preciso aprender um pouco a lidar com isso. Eu aproveito e vou fazer uma pergunta sobre isto também. Renato, está à vontade para fazer também as tuas perguntas.
Aqui um bocado sobre o discurso que se tende a gerar na internet e sobre esta expressão das opiniões às vezes mais conflituantes e mais dramáticas. O género de conteúdos que todos nós produzimos são conteúdos de uma natureza um bocadinho diferente, não é? Uma natureza histórica, informativa. Tu sentes que há alguma componente, eu não quero usar o termo obrigatoriamente ética naquilo que nós produzimos, mas tu sentes que o teu conteúdo é uma coisa que tu fazes porque é uma necessidade de externalizar um desejo, uma paixão tua, ou há efetivamente uma componente valorativa do sentido, eu sinto que isto ajuda a melhorar, ou ajuda a sociedade melhor, ou nós temos isso com os nossos próprios conteúdos. Há alguns que fazemos porque são histórias que nós queremos contar e outras que são histórias que nós sentimos que têm que ser contadas, não é? Há algumas variações nisto. Pois, eu estava a pensar, porque há aqui várias perspectivas nisto. Vamos lá ver, a motivação interna não é... Quando nós falamos da língua, muitas vezes a sensação é que as pessoas têm, esta pessoa vai dizer, olha, isto não se escreve assim, isto é um erro, isto que não é bem aquilo que eu costumo fazer, e essa é uma diferença que eu acho que acabou por ser uma das coisas que talvez tenha chamado a atenção a algumas pessoas. Olha, este não está a dizer, olha, isto todos nós estamos a este erro. Também falo disso, não é uma questão de fugir do tema. Mas não... acho que há digamos, as duas coisas são válidas. Eu tenho uma certa ideia de que é preciso falar da língua sem estarmos só concentrados na questão de é assim que se deve falar e é assim que se deve fazer. Acho que devemos ir para lá disso, e portanto aí tenho uma certa justificação ética, se quisermos, para aquilo que estou a fazer, mas se calhar se fosse só isso não fazia. É o que eu posso dizer. Ou seja, tende a haver aquele lado de gostar de falar destas coisas e de querer falar e de também mostrar algo às pessoas que eu estou convencido que vão gostar, mas as duas coisas estão ligadas, porque eu estou convencido que a língua e as histórias da língua e a etimologia são muito mais interessantes do que as pessoas muitas vezes dizem. E as pessoas, pelos vistos, também concordam, mesmo que não digam isto de forma óbvia. E isto já é também já tem um lado ético de querer mostrar o que é que dizer à sociedade que temos aqui uma coisa que é importante, porque a forma como nós falamos da língua e da tradução, estávamos a falar há pouco, e da relação entre as línguas, e se devemos ou não, por exemplo, só para dar um exemplo, evitar todos os estrangeirismos ou não. Isto é uma pergunta válida, com várias respostas, mas que eu penso que deve ser discutida na sociedade. Por outro lado, também os próprios estrangeirismos mostram alguma coisa da história e nós ficamos a conhecer um pouco melhor a sociedade. Portanto, eu diria que eu nunca tinha pensado, confesso, na pergunta nesses termos, mas acho que há aqui uma certa ligação entre os dois lados. O que também o que eu acho que também é importante, e isto também é uma coisa que também fazem, eu estou na universidade, eu por acaso estou muito ligado a um departamento que acaba por ter uma componente muito prática de ensino das línguas e da tradução, e portanto não há se calhar aquela distância entre aquilo que nós chamamos de Torre Marfim e tão forte como é costume noutros departamentos, mas mesmo assim este método de comunicação em pequenos vídeos nas redes sociais ou em vídeos maiores no YouTube ou em podcasts, o podcast, apesar de tudo, acho que já tem digamos, um grau de respeitabilidade já diferente, tem uma respeitabilidade não é? diferente, exatamente. É um pouco, mas Luís, não sei se sabias, mas sim, em comparação se calhar com o TikTok, claro, com o TikTok. E os próprios blogs que quando começaram era uma coisa, quer dizer, agora já é considerado um meio de comunicação académica perfeitamente razoável, não conta a mesma coisa com o artigo académico, também era estranho que contasse, mas já é visto como algo positivo. Agora, nas redes sociais, ainda não estamos nesse ponto, e há muita desconfiança, há também uma valorização muito negativa das redes sociais, por vezes por motivos muito válidos, não é? E isto também penso que é importante dizer, olha, há estas pessoas todas a fazer não sei quantas línguas aquilo que eu estou a fazer em português, e é possível fazer, e as pessoas respondem. Eu, por exemplo, já escrevo sobre isto em livros há muitos anos, desde 2016, num blog desde há mais tempo. Nós todos comunicamos de várias formas mais académicas. E, no entanto,
A sensação que eu tenho é que a única vez que eu cheguei a pessoas que não estavam já previamente interessadas no assunto foi agora com as redes sociais. Portanto, se nós queremos comunicar alguma coisa para lá do círculo de pessoas que já estão minimamente a pensar no assunto, a pessoa tem que ter coragem porque também é preciso alguma coragem. No teu caso, realmente tens essa salvaguarda. Eu ia perguntar se alguma vez sentias a necessidade de equilibrar a componente conteúdo de entretenimento com a componente a validade Académica. científica da afirmação. Para nós é um desafio, nós não somos Sim, claro. formados obrigatoriamente em história e temos sempre que equilibrar todos estes Sim. lados, não é? Nós estamos a contar uma história da história. Assim, Tu sentes que tens de fazer eu esse acho que equilíbrio? todos nós temos de fazer o equilíbrio, tendo em conta uma coisa. No mundo académico hoje nós todos sabemos que as pessoas estão especializadas numa área minúscula do saber, e podemos agora discutir se isso é positivo, se não é, mas é um facto. Um cientista ou um académico ou mesmo um historiador, ele vai estar especialista é ali numa coisinha muito, muito minúscula. Se a pessoa só for comunicar sobre isso, quer dizer, faz 2 ou 3 vídeos e está feito. Claro. Portanto, a pessoa vai sempre comunicar temas em que não é o maior especialista que há no país sobre isso, e portanto tem que ter muito cuidado no sentido de fazer toda a investigação que é necessário fazer para ser rigoroso. Eu acho que isso é também uma questão ética, e vamos sempre ter falhas, isso é também quase inevitável, mas temos de ter esse cuidado de isto não é entretenimento por entretenimento, isto é entretenimento, penso eu, mas o nosso primeiro objetivo não é chegar ao maior número de pessoas possível. Eu peço que estou a contradizer, mas não é isso ou seja, se chegarmos a um grande número de pessoas, ótimo, é uma coisa muito boa, mas não é esse o primeiro objetivo, é falar sobre os temas e falar bem, ou pelo menos queremos nós que seja bem, não é? Claro que isto depois leva a muitas tensões, porque nós também sabemos que qualquer tema que nós possamos abordar, mesmo dentro da academia, vamos ter pessoas com opiniões diferentes e que podem não gostar exatamente da forma como nós estamos Eu ia exatamente perguntar se há algum tipo de preconceito ou de olhar de esguelha para os professores que agora estão a dar este salto para os TikToks e para os Instagrams da vida. Se há colegas, não sei se serão necessariamente colegas mais velhos, até pode ser alguns mais novos, não sei se será por aí. É assim, em geral as reações são juntam duas as reações. Em geral as reações são de alguma estranheza, mas ao mesmo tempo não vejo assim, as pessoas ficam até, olha, é engraçado, não acham assim que seja uma coisa muito importante, porque estão a ver na perspectiva, mas acham curioso. Noto alguma estranheza, é mais a questão de não perceberem exatamente porque é que eu estou a fazer isto, quer dizer, há tantas coisas para se fazer, porque é que eu estou a fazer mais isto, e nem sempre conseguem entender exatamente. Aí sim é uma questão de idade, não é de pessoas mais velhas do que eu, nem sempre conseguem entender exatamente até que ponto é que isto chega a muitas pessoas. Pronto, sim, e não é muito difícil. Um livro sim, é mais fácil. Pronto, exatamente. eu percebo. Eu vejo o livro numa estante, eu vejo as senhoras a tirar o livro e apagá-lo na caixa. Exatamente. É um diferente. TikTok ou uma rede social é uma coisa mais abstrata. Também já escrevi muitos livros, a verdade é que os livros que eu gosto muito de escrever, e se eu tivesse mesmo de escolher o que é que eu iria fazer na vida e não pudesse escolher mais nada, se calhar eram os livros que eu escolhia, mas a verdade é que os livros não chegam a tantas pessoas e portanto não conseguimos. E uma coisa não há claro, outra. São públicos se calhar diferentes. Sim, mas às vezes as pessoas que também veem o vídeo depois vão comprar o livro, e as pessoas que compraram o livro também gostam de ver os vídeos, ou não, há pessoas que me dizem, eu gosto mais de ler, não gosto de ver vídeos, mas não é normal. Normalmente as pessoas gostam de começar pela parte, nós também somos uma espécie muito visual, gostamos isso muito é sempre de a grande discussão que nós temos em relação da forma como o meio interfere com a própria mensagem, não é? Acho que ambos trabalhamos em formatos que não têm o nível de credibilidade que deveriam ter, tendo em consideração o alcance efetivo que têm, em parte porque são desvalorizados pela quantidade de produção, não é? Ou seja, como o próprio Marco estava a dizer, há tanta gente a produzir conteúdos que também é difícil pôr o dedo e dizer não, o TikTok é uma plataforma segura, ou os podcasts, em muito caso, também são uma plataforma altamente credível, porque são muito abertas, não é? Isso permite... Sim, não tem uma grande barreira, não é, da entrada. Não é? Ao contrário do livro, não é preciso uma pessoa mas o que é curioso é que de facto, e concordo inteiramente, porque mesmo nos livros, quando muitas pessoas começam a ver agora tantas pessoas publicam, começam a ficar inquietas porque já não têm aquela pré-seleção em que se baseavam, em que podem dizer, se foi publicado, alguém andou a ver se aquilo era bom ou não. Claro. O que também não é válido nos livros, porque os livros podem ser publicados sem
sem grande verificação. Os livros académicos têm os revisores, são revistos pelos pares, mas muitos livros que são vendidos não têm essa. Portanto, não há assim uma diferença tão grande na realidade. Da chancela das editoras, sim, não é? Em última instância sabemos. Sim, mas as pessoas desorientam-se muito, as que estão habituadas ao mundo em que havia uma editora que dizia vamos publicar isto e vamos olhar para o que está ali escrito. De repente vêm-se num mundo em que temos não sei quantos vídeos em que uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra, e claro que é difícil, claro. A pessoa não sabe como é que se orienta e é preciso ganhar uma certa... mesmo quem produz os conteúdos vai ter de conseguir ganhar a confiança das pessoas e é mais difícil ganhar a confiança das pessoas no mundo académico nesse sentido, porque estão habituados a outros métodos de avaliação do que do público em geral, que curiosamente isto dá para o bem e para o mal, não é? Acabam por conseguir aceitar mais as coisas porque também não têm se calhar este hábito o que pode levar a que também acreditem em coisas que não eu claro que faço, eu acho que estou a fazer bem, mas se calhar outras pessoas também dizem o mesmo e quem é que vai avaliar? E portanto, isto é uma discussão interessante. Como é que nós... Uma questão, não sei se tu ainda estás no teu linha de... Não, eu depois tenho outra, tenho várias. cerca de 72, portanto vamos ficar aqui a dar. Eu queria fazer aqui um shift um bocadinho para outra área. Eu sei que um pai gosta igualmente de todos os filhos, mas à medida que uma pessoa vai fazendo vários vídeos, há alguns que sobressaem mais. Sim. Portanto, das histórias todas que já te passaram pelas mãos, qual é que foi aquela que tu sentes ou mais alegria por teres partilhado, ou que te surpreendeu a ti próprio? Eu aí há uma história que por acaso contei ontem numa sessão entre várias pessoas e parece-me que as pessoas também gostaram dessa história. Houve duas. Uma delas é a história muito conhecida, não estou longe de ter sido a pessoa que do Pedro Carolino, de um português que decidiu escrever um manual para ensinar inglês e só que esqueceu-se de aprender inglês, e isto no século XIX. E ele acabou por ter um prefácio de Mark Twain, isto foi no século XIX. Ele escreveu, o que ele fez foi, pegou num livro para ensinar francês e, convencido daquela história que estávamos a dizer há pouco, que aquilo bastava substituir as palavras, mudou tudo para inglês. Pedro Carolino? Pedro Carolino, exatamente. Portanto, pegou no manual para ensinar francês, que não era dele sequer, traduziu tudo o que estava em francês para inglês e pronto, temos um manual para ensinar inglês, que é um livro que se tornou muito famoso nos Estados Unidos e na Inglaterra, com um título que não foi ele que deu, que é English as She Spoke, para gozar com... o Mark Twain adorou o livro no mau sentido, e escreveu um prefácio para as edições americanas. Ele ainda hoje é lido como um livro de humor, porque se nós... portanto ele acabou por ficar acidentalmente engraçado. Muito engraçado. Mas é preciso perceber português e inglês. Não, é só preciso perceber inglês, porque não, as edições... E nem isso, pelos vistos. Não, preciso perceber metade do livro. Se bem me lembro, confesso que agora não tinha na minha cabeça, se bem me lembro, as edições inglesas atuais retiram o português, portanto é só o inglês. Aquilo é tão bom. É tão bom, aquilo é mesmo. Agora não me lembro de cor de uma frase, mas she goes to the fishing, coisas assim, portanto nem sequer é português, portanto aquilo é um francês sim. Que se tornou inglês e é uma história muito engraçada, porque aquilo no fundo é um desenrascanço português, não é? Olha, eu quero vender livros, lá está, os livros também não garantem nada, e então vou pegar no manual francês, traduzo para inglês com um dicionário qualquer. Vê-se perfeitamente que ele não sabe uma palavra de inglês, porque não há frase que ele consiga acertar, ele consegue errar tudo. Maravilha. E o livro é muito divertido e aliás, o título English as She Spoke muitas vezes é usado, ou pelo menos era usado como um exemplo de mau inglês. É quase um ditado, se alguém fala mal inglês, não sei se nas gerações mais recentes isso ainda se usa, mas era tradicional. English as She Spoke, o título do livro. Utilizaste uma das minhas palavras favoritas em português, que é desenrascar, ou desenrasca. Difícil de traduzir, supostamente. Sim, porque as pessoas quando falam do exemplo da saudade, que é uma palavra famosamente intraduzível e que nunca nenhum tradutor na história alguma vez conseguirá captar, etc. Eu lembro-me sempre do desenrasque, que parece uma coisa que carrega parágrafos de significado dentro daquela palavra e que não sei se... Não, é curioso porque o desenrascar pode ser traduzido de várias maneiras, dependendo da frase, lá está, a saudade também. Há muitas culturas no mundo que têm uma palavra parecida com o inglês. O inglês tem longing, mas não é exatamente a mesma coisa, nós sabemos isso tudo. Mas há, por exemplo, o galês, o turco, uma série de línguas que têm palavras que têm definições relativamente... aquelas definições muito poéticas vão parar muito à saudade, e todas estas culturas estão convencidas que aquela palavra só existe na sua Achas que é uma componente
geopolítica nesse processo? Ou seja, há uma carga que se quer acrescentar uma determinada palavra Sim, para dizer que fazer somos caracterizar especiais. um espírito. Sim, Exatamente. somos Quais é o especiais. espírito Sim, sim. nacional, resume-se. Por isso é que o desenrascante se calhar não tem. Não, se calhar é mas tão intrinsecamente português, não tem o mesmo peso que o não saudade. tem. Que está E a saudade tem, carregada porquê? de- Porque a saudade também liga a uma certa visão da infância, da nossa ligação à nação, que todas têm, não é? Todas as nações têm, mas que todas também têm aquela sensação que isto, quer dizer, só um português é que consegue compreender o que é ser português, só um galês é que consegue compreender o que é ser galês, e de repente essa palavra fica muito associada. Eu não estou a dizer que as palavras são exatamente tradução umas das outras, claro. mas que são muito parecidas. O romeno tem uma palavra que se diz dor, que não é dor, é uma coisa para a saudade, ou seja, aquela sensação de nos faltar alguma coisa de que gostamos muito e que nós podemos começar aqui a lidar com as definições de saudade. Uma espécie de dor que nós sentimos. Exatamente, mas todas estas Mas isso discussões... há uma componente humana? É mais humana, direcionada ou é orgânica, subitamente somos todos o povo da saudade e isto aconteceu naturalmente? Eu acho que é uma questão muito mais humana do que propriamente todos. A saudade não é um sentimento só português, claro, todos nós sentimos, e isto leva, mas é uma coisa tão íntima, tão forte e também depois tão ligada que há uma sensação que liga a saudade à cultura. Agora, que é verdade que a palavra saudade, que esta ideia de que é muito importante para a cultura portuguesa é verdade, ou seja, é uma, como dizem os ingleses, uma self-fulfilling prophecy, porque a saudade, este mito de que a saudade é intraduzível tornou-se tão forte que é uma palavra muito importante para a cultura portuguesa. E que lhe atribui um significado tão forte que a torna ainda mais intraduzível e nós temos um género musical todo para tentar definir isso. Atenção, há muitos textos em inglês que falam da saudade com, entre aspas, e em português, não a traduzem, precisamente porque estão a falar da saudade entendida pelos portugueses, não é? Okay. Não é que numa outra frase, eu tenho saudade de comer um bife, vão dizer I miss, ou longing, ou há uma série de... A questão é mais do que, não é intraduzível, é sobretraduzível. Dá mais traduções do que uma só palavra que de repente traduz só aquele termo, e isso torna as coisas, para dizer a verdade, mais complicadas, porque não é só dizer, olha, a saudade não tem tradução. Eu às vezes a brincar digo, não há nenhum texto em inglês que tenha um espaço em branco a dizer não conseguimos. Claro, aqui em blanco. Mas qual é que era o teu raciocínio sobre o desenrasca já agora? Que é uma palavra muito mais portuguesa. Que é uma palavra, eu acho, não sei de onde é que eu não queria de todo chegar ao ponto em que vou dizer eu sou professor, ensino-nos lá a origem não sei. Não, é só o desenrascar para mim ainda é mais identitário do português do que a saudade, porque o desenrascar é aquilo que nós não queremos admitir que somos bons a fazer, não é? Porque a saudade é o mito construído por nós todos para concordarmos que somos, olhar para as caravelas e ir na direção do Porto Sol. O desenrasca é aquilo que a gente faz quando a caravela está a partir, se ninguém se lembrou de pagar a madeira, ninguém trouxe os pregos, e isso é que salva a caravela, não é o sentimento da saudade. Nós somos muito bons a resolver problemas que criámos, não é? Que nós próprios criámos. Não, e que esperámos até há ali depois outro sentido que é, nós esperámos até a última. E eu sabia que isto ia dar a asneira, mas... Eu uma vez estava a discutir e não me falta contar o segundo vídeo que eu achei, porque eu acho que esse até é mais... Eu estava a discutir com um colega meu que é inglês, que por acaso ele é muito português, está cá há 30 anos, mas tem um sotaque muito forte em inglês, porque os ingleses têm esse problema de vêm para cá e ninguém lhes fala em português, porque eles, temos a tendência todos para falar inglês, e ele está cá há 30 anos, mas com sotaque, mas que quer falar português e tenta falar. E um dia ele estava a dizer, ele disse-me, estávamos a falar de um aluno, e ele disse-me uma coisa curiosa, que é, ele não achava que o aluno não era assim muito bom, porque era muito desenrascado, e olha para ele, mas assim. Muito desenrascado é bom, quer dizer, e aqui vi uma diferença cultural curiosa, e depois percebi que para o inglês ser desenrascado ele não é bom, precisamente o que faz, nós percebemos imediatamente. Mas o desenrascado tem sempre uma componente de falhou qualquer DIY, coisa e depois a pessoa não é a especialidade que eu queria dizer, é a pessoa é criativa na prática, não é? Claro, tipo uma coisa claro, é uma coisa meio. Mas esse é o sentido que o meu colega inglês sublinhou, não é? Ou seja, a coisa ficou feita pelos mínimos. Não sei se. Eu acho que para nós dizemos de outra maneira. Nós dizemos, temos um problema e nós fomos muito bons a resolver. Não, e eu acho que é outro nível ainda, se calhar um nível super subconsciente, do subconsciente coletivo, que é sim, colámos com fita cola e com cuspe e por isso é que nós somos muito bons. Ou seja, é o facto de resolver com a fita cola e com o cuspe que nos torna campeão, porque qualquer outra cultura consegue efetivamente comprar o martelo certo e o prego certo. Porque pensou nisso, não é? Porque pensou nisso, nós é que somos os campeões. Mas naquele caso eu estava a dizer que aquele aluno conseguia de facto resolver aquilo que tinha a resolver, mas lá está,
também não estava a dizer que era o melhor dos alunos, Claro, não é? É um aluno desenrascado, consegue resolver as coisas na prática bem, mas ele achava que eu, ao dizer desenrascado, estava a dizer que ele era, já nem sei quem é que disse que era desenrascado, mas percebi ali que ele estava a achar que era um aluno de facto só fazia o mínimo possível e fazia mal. Tu lembras disso? É o Halifax, o Lord Halifax, que tem uma frase que é: o homem que não deixa nada ao acaso faz tudo. Como é que é? O homem que não deixa nada ao acaso não faz nada errado, mas também não faz muito. Eu lembrei dessa frase, eu não sim. conhecia Tu essa és basicamente o Lord Halifax Eu em sou português. mais ou menos. Há aquela ideia que eu já ouvi muitas anos. pessoas a dizer que nós também criamos aqueles, todos sabem isto melhor que eu, estereótipos nacionais sobre os outros povos e já ouvi esta história de várias pessoas em vários pontos do país em relação aos alemães, pessoas que trabalham, engenheiros que trabalham com alemães, e já ouvi isto, de facto, várias pessoas dizer, os alemães são muito bons a planear e a executar, mas se houver um problema tem que ser um português a desenrascar, e os alemães depois não conseguem fazer nada e ficam parados. Eu acho que isto tem aqui muito de estereótipo sobre os alemães, sobre os portugueses, mas já ouvi isto de muitas pessoas, e lá está a nossa visão positiva deste lado. Não, e traz uma coisa messiânica quase, não é? Que é, eu vou mudar o mundo na altura em que se der a ocasião de que é preciso o sacana que consegue, etc. Mas em vários contextos. Eu lembro até de ter lido há algum tempo atrás um artigo sobre as participações portuguesas em operações militares da NATO e que era uma componente que era muito valorizada dos portugueses. Podíamos ter tipo 2 ou 3 ali, mas era o gajo que havia uma coisa num pneu. Até ao dia em que tirar ali uma coisa não devia, que explode tudo e morre. Claro. Mas ter um português no nosso exército será sempre um risco. Qual é que é o segundo vídeo, então? Não, o segundo vídeo era sobre, eu estava a tentar lembrar-me de outros, porque na verdade eu tento sempre encontrar coisas que eu gosto, não é só mas há uma palavra que nós temos tradicionalmente da forma cagalume, não é? Que é o inseto, não sei se cagalume, era a forma mais antiga do pirilampo, não é? E esta palavra é usada tradicionalmente. Há zonas do país onde se diz lúsico, e isto é uma... muitas vezes na linguística nós temos a ideia de que não é possível alterar a língua à força. Isto já houve tentativas. O Ataturk na Turquia alterou o sistema de escrita, mas isso é uma coisa diferente. Mas mudar mesmo a gramática ou as palavras, dizer às pessoas a partir de amanhã vamos passar a usar a palavra X. Isso não é uma das coisas que os linguistas estão sempre a dizer, que não é assim que as coisas funcionam. Isto é tudo orgânico. O cor ortográfico é uma questão ortográfica, mas se nós agora amanhã chegássemos a dizer, não, agora vamos mudar o sistema verbal português, ou então vamos passar a falar um bocadinho mais parecido com o latim, os falantes não têm obrigação não só não têm obrigação, porque mesmo se quisessem não é assim que funciona. A língua não é exatamente uma convenção. Nós às vezes dizemos que é algo que é um sistema autorregulado que é criado de forma orgânica ao longo do tempo, nas interações, e não há ninguém conscientemente que diga a partir de amanhã temos esta forma verbal. É uma coisa mais complexa. É negociado, não é? É negociado, mas de forma inconsciente. Essa é que é a questão. As pessoas não estão a pensar que a partir de agora, quando nós criamos as nossas formas do futuro, não foi ninguém que pensou, olha, vamos usar aqui estas terminações, isto é o futuro. Mas também às vezes acontece, não sei em relação à língua em particular, mas com a história nós vimos isso, que é com a definição da narrativa, não é? Presumo que também na língua, quem decida escrever o manual da conjugação dos verbos aos dicionários, não é? Vai escolher. Ou tinha essa margem de manobra, porque podia depois escolher o que é que cada palavra quereria dizer. O que acontece muitas vezes é as gramáticas e os dicionários tentam escolher entre as opções que existem num território, não é? Vai escolher aquelas que acham mais corretas. Supostamente não é uma coisa que se usa muito agora no que toca à descrição da língua, mas e quase sempre era o que se via junto da corte, da capital. O que é o português que vai para os dicionários e para a gramática? O que se falava em Lisboa, em Coimbra. Por isso é que se diz que o sotaque de Coimbra ou de Lisboa seriam... Mas isso é uma outra conversa. Mas não, mesmo aquilo que é escolhido não é um gramático que vai decidir, olha, a conjugação do futuro é esta. Não, vai escolher entre as várias opções que estão na comunidade de falantes. Mas às vezes há, de facto, tentativas de mudar. E este exemplo, esta história que eu estava a contar, é um daqueles exemplos em que houve um grupo de pessoas muito determinado que decidiu, não, nós vamos mudar isto. Porque isto é contado no primeiro dicionário de língua portuguesa, que é de Blutot, que era um padre francês que decidiu descrever a nossa língua, porque tinha uma paixão muito, muito grande pelo português, e ele descreve que na data X, agora não me lembro exatamente do ano, está lá no vídeo. Como se chamava já agora? Blutot.
é o dicionário, é o vocabulário de Bluetooth, é o primeiro, está disponível e acessível. Há até um website brasileiro que, além de disponibilizar, como a nossa biblioteca também disponibiliza, permite fazer pesquisas no próprio PDF do dicionário original, e que é um dicionário muito interessante, porque ele não faz só a definição das palavras, muitas vezes comenta e conta histórias, e é um dicionário que vai para lá daquilo que nós estamos habituados. E uma das histórias que ele conta é que, numa certa noite, um grupo de intelectuais, digamos assim, para usar um termo mais recente, encontrou-se na livraria do Conde da Ericeira, isto no final do século, eu não quero estar errado no século, mas eu já contei isto do século XVII, encontrou-se aí e decidiu, ou no início do século XVIII, agora estou, enfim, não quero estar a errar nesse ponto, e decidiu que não vamos passar, que vamos deixar de usar cagalume, porque aquele termo não pode ser usado em poemas, não pode ser usado é um termo e então ali naquele momento foram Mas buscar... foi só o cagalume? Foi o único que não aguentou. Foi, eles não. E eles foram mesmo buscar pedaços de grego. Meus caros, peço imensa desculpa. Esta situação do cagalume é Isto não inaceitável. pode ser inaceitável. Eu tenho outra proposta. Estamos aqui na casa do Conde de Ericeira para resolver isto de uma vez por Eu todas. sei que nós temos problemas graves no país, mas acima de tudo o cagalume é que não pode ser. E eles criaram uma palavra nova, pidilampo. Marco, eu quero perceber, isso é um processo que me fascina de linguística e que eu não domino, ao contrário de toda a outra área da linguística, no qual eu sou um especialista. Bem, este aqui em particular ultrapassa. Que é, como é que de repente há certos processos que são tão obviamente orgânicos, né? Ou seja, tu estás no meio da mata, há um picharoco, o picharoco dá a luz do rabo, é o cagalume. Não há dúvida em relação a isso. E de repente há o porta que vem do oikos que passou para o oikoportos e depois passou para porta. Como é que há esta discrepância tão grande entre estes dois processos? Há muitos processos diferentes, para dizer a verdade. Há palavras ou seja, ninguém sabe de onde é que vem a linguagem humana, para dizer a verdade. Ninguém sabe como é que foi o processo. Há muitas teorias, mas não estava lá ninguém com um gravador. Há quem diga que veio de onomatopeicas, há quem diga que vem de sons. Há muitas teorias. A verdade é que... Aliás, há quem tenha um atlas histórico da escrita. Sim, mas isso é a escrita. Aproveitar agora para... Exato. Se quiserem, está disponível. A escrita é muito posterior, porque é assim, pelo que se percebe, há alguns linguistas que dizem que a linguagem já vem de há pelo menos 1 milhão de anos, porque há migrações que foram feitas com embarcações, por exemplo, na zona da Indonésia, que segundo estes linguistas, seriam impossíveis sem uma coordenação que implique linguagem. Não é algo que os linguistas em geral aceitem, recuar tanto 1 milhão de anos para... mas no mínimo serão à volta de 50 mil anos, no mínimo dos mínimos 50 mil anos com uma linguagem próxima da nossa, ou seja, com gramática, e isto sabe-se por vários motivos. Não temos registro, atenção, mas sabe-se pela forma como... Não, mas isto sabe tantas questões. Quando é que passamos dos grunhidos para a linguagem? Pois, qual é que é a linguagem aqui, tipping point? Mais uma vez, como sempre, digamos que a linguagem pode ser definida de várias maneiras. Eu pessoalmente diria que o tipping point, para usar a expressão, é no momento em que temos aquilo que os linguistas chamam de dupla articulação, em que nós temos um conjunto de sons que são usados como peças para criar depois outros conjuntos que têm, esses conjuntos é que têm significado. Ou seja, um animal ladrar a um animal tem um significado imediato, o próprio som tem esse significado porque já vem no instinto. Nós também temos, não é? Pode haver até alguns casos de sons que são transmitidos culturalmente em certos animais, há também uma investigação muito forte e grandes discussões, mas não é digamos, a linguagem animal funciona muito através de sons que têm um significado imediato e que é transmitido pelos genes, basicamente, a forma como se produzem aqueles sons. Os seres humanos têm, em geral, todas as línguas, um conjunto limitado de sons, que é uma espécie de conjunto de peças, não é? Que nós chamamos fonemas, tecnicamente, e estes fonemas podem se conjugar e criam, então sim, uma outra articulação de significado. Ou seja, o A do português não tem, em geral, sentido por si próprio, mas se articularmos com outra letra, aquele mesmo som tem sentidos muito diferentes dependendo da articulação com outros sons. Eu disse letra, mas é sons, porque estamos a falar de sons. E quando o som era uma onomatopeia, eu mesmo que nunca tivesse falado contigo, iria conseguia perceber que era um cão, mas se o teu fonema para cão for outra coisa diferente que a minha, tenho que aprender. E aí já tenho uma dificuldade. Há uma transmissão cultural. Sim. Há uma transmissão. Porque cão não tem nada a ver com um cão. Não, mas repare, exatamente. Com não?
Não, mas o ão também muda de língua para língua. Agora, Sim, o cão, depois é isso, o bufufo, mas babau. o cão em si, se olharmos para o cão vai ladrar e um cão da China vai perceber que ele está a ladrar. Sim. A diferença é essa. Enquanto que uma pessoa diz a um ão e um chinês não vai perceber o que é que eu estou a dizer. Portanto, há uma Aí uma transmissão. mensagem sobre o globalismo, não é? Ou seja, os animais estão todos ligados, nós é que nos fragmentámos. Mas nós também, eu aí diria que nós fragmentámos nem por isso, porque nós acrescentámos qualquer coisa. Isto também é muito polémico, porque nós também temos os sons que todos percebemos. Sim, temos todos a mesma base fonética, não é? Depois, Não depois só a carga isso. de significados é que... Mas não é só isso, nós também gritamos, nós também rimos, por exemplo, e isso não muda assim tanto. Muda. E, por exemplo, aquelas partidas, desculpa, estou sempre a interromper, mas faz realmente estes mal. tópicos são vastos e estamos a deixar muitas coisas para trás, temos depois de retomá-las. Por exemplo, aquelas questões que toda a gente fala dos prosquímanos, não é? São componentes que nós perdemos, mas são intrinsecamente humanas? Todos os sons que alguma língua humana, há pessoas que acham que os sons estão também, ou seja, há diferenças biológicas entre os vários grupos humanos e poderá ter havido algum caso em que uma determinada característica de um grupo humano levou a criar um novo som, mas, tanto quanto se sabe, todos os sons usados por uma língua podem ser aprendidos por uma criança se tivesse sido exposta a essa língua. Portanto, um filho de um português, se for aprender uma língua do sul de África, vai aprender estes sons sem grande dificuldade. Portanto, não estamos limitados por grupos no que toca à produção dos sons, mas todas as línguas têm uma seleção muito particular destes sons. E não é preciso chegarmos à África. Por exemplo, o espanhol, aqui ao lado, o castelhano, como quiserem chamar, tem 5 sons vocálicos que permitem fazer 5 vogais, nós também, mas nós não, nós temos mais, nós temos 14, porque nós conseguimos fazer uma distinção, por exemplo, entre pregar, o prego e pregar na missa, conseguimos distinguir o pôr do por não significa nada, mas pronto, ou seja, nós temos 14 sons de vogais que conseguem distinguir significados, e os espanhóis, em particular os castelhanos, porque há outras línguas que têm mais em Espanha, só têm 5. É por isso que os castelhanos são tão terrivelmente maus a aprender. É uma das razões, não diria que é a única, é uma das razões que eu até costumo apresentar, porque as pessoas, eles não querem, alguns não querem, ou seja, há sempre muito... E a questão cultural deles não... Questão cultural, a sensação para um castelhano, a sensação é que a língua dele, estou a generalizar muito, não é? Mas a língua dele é muito suficiente para o mundo, porque é muito falada no mundo todo, não é? Na Europa não, mas no resto do mundo. Então há uma certa atitude perante as línguas estrangeiras que um português não pode ter, porque nós também sabemos que a nossa língua é muito falada, mas... O caso deles é claramente uma insegurança por estarem ao lado de um vizinho tão poderoso como Portugal. Exato, que é uma ameaça constante à sua existência enquanto Espanha, não é? Portanto, mas é uma das razões, o facto de terem menos... Porque, só para dar o exemplo da palavra vogais, eles dizem... Vocales, dizem as vogais todas bem visíveis, porque eles só têm as 5, portanto só têm aquelas. Nós dizemos vogais, portanto usamos aquele U, que é muito diferente daquilo que um espanhol vê na escrita, e para ele é muito mais difícil para ele perceber que vogais é aquela palavra do que para nós percebermos ao contrário. Mesmo pessoas que querem aprender português têm mais dificuldade do que o contrário. E depois há outro fator também, que é a exposição. Nós ouvimos muito mais espanhol do que eles ouvem português. Isso também ajuda. Mas é um dos fatores. Mas estava a dizer, isto é um daqueles exemplos em que nós temos duas línguas vizinhas que têm seleções de fonemas muito diferentes uns dos outros. O inglês também tem, o th, nós não temos o th. Voltando atrás à questão que eu tinha colocado já um bocado de o que é que realmente faz a diferença entre este processo em que sentimos que há quase uma continuação histórica na origem de uma palavra, não é? Vem desde e depois latim, de repente vai outra e de repente há outras que surgem porque é o monte e o monte é gordo, portanto é mão gordo. Então, é assim, há palavras que surgem na interação, como eu estava a dizer, quase no dia a dia, em que a pessoa inventa uma palavra e depois vamos lá ver, um grupo de amigos muitas vezes cria palavras por brincadeira e algumas dessas palavras pegam e vão portanto, este é um dos processos. Eu vou chamar a isto, quase sempre o que nós fazemos é usamos palavras que já existiam, mudamos as palavras, tiramos uma parte ou damos um novo significado. Uma grande parte das palavras que surgem são palavras antigas que têm um novo significado que nós damos,
Isto é um processo orgânico, natural, que as pessoas nem estão a pensar nele. Se nós pensarmos, todos os grupos de amigos têm palavras que só eles é que usam e ninguém pensa nisso. Ninguém vai fazer um dicionário daquele grupo de amigos, né? Que eu às vezes digo a brincar que é um migoleto. Portanto, aquele migoleto, ninguém faz dicionários daquilo. Portanto, é orgânico. De repente há um grupo social que ganha muito poder e essas palavras desse grupo em geral vão se espalhar com muita facilidade. Depois há processos muito mais estruturados, também mais raros, em que temos, por exemplo, basta pensar, um cientista no século XIX encontra uma nova espécie, vai pegar no latim para dar um nome científico à espécie. Depois, a partir daí, a tendência é que as línguas vão começar a tentar chamar algo que seja parecido com o nome latino, se não tivessem nada anterior que se superpusesse. Ou então criamos uma nova peça, vamos ao latim. O latim e o grego são, digamos, as fontes na Europa para criar palavras. E este latim e grego leva a que tínhamos palavras que têm precisamente a mesma origem, mas passaram pelos processos diferentes, como olhos e óculos. Olhos e óculos têm exatamente a mesma origem, a mesma palavra latina. No entanto, os olhos foram sendo triturados vagarosamente pela população, pelos falantes, e os óculos foi alguém que, no final da Idade Média, ou no início, agora não sei precisar exatamente quando é que começa a aparecer em português, decidiu usar a palavra antiga para olhos, para nos referirmos a dúvida altamente específica. Porque nós sentimos muito isso em determinadas coisas. Por exemplo, esse regressar a Grécia e a Roma, que é regressar à Igreja Católica, né? É posto em causa, por exemplo, no Norte pela Reforma Protestante, por exemplo. Ou seja, há fatores geopolíticos que depois mexem com até onde é que nós queremos ir buscar para ir apanhar há fatores geopolíticos, mas não, na Europa o grego e o latim são unanimemente considerados fontes de criação de palavras eruditas ou palavras técnicas. O que há fatores geopolíticos que são bastante visíveis é, por exemplo, na eliminação de outras línguas que também eram consideradas clássicas e que também davam origem, como o árabe, que era uma língua muito importante durante muito tempo para a criação de novas palavras, que não é neste momento, claramente não é. Mesmo o hebraico, que tem muita importância bíblica, não é muito normal que hoje uma pessoa vá ao hebraico buscar uma palavra. Isso também não é muito habitual. Portanto, o grego e o latim tornaram-se as duas fontes. Depois há, digamos, fontes mais recentes. Hoje, se formos para a área da informática, onde é que nós vamos buscar as palavras? Ao inglês. Portanto, o inglês, digamos que além das línguas clássicas, depois temos as línguas modernas que se tornaram muito fontes das outras línguas. Em Portugal tivemos o castelhano, que nós quase nunca contamos esta parte da história, mas na época de Camões o castelhano era a língua de prestígio, todos os escritores que queriam ser alguém tinham de escrever em castelhano pelo menos uma parte da sua obra, então imitavam as formas. Depois foi o francês, e já é mais conhecido, não é? E agora o inglês. Mas o inglês, por exemplo, quando precisa de criar uma palavra, onde é que vai? Ao grego e ao latim, e às vezes ao francês, porque é, digamos, o latim que está ali próximo. Portanto, mesmo e as origens germânicas? Não vai muito. Tanto que o inglês basicamente é uma língua que tem duas grandes camadas, que é a camada germânica, que ainda hoje as pessoas dizem, se queres falar de forma clara, usa as palavras germânicas, usa aquelas palavras diretas, as mais... e depois temos toda a parte técnica, científica, cultural, tem um latim lá no meio, e o inglês... não só por causa deste processo de ir buscar palavras ao latim, como também pelo processo de ter muita interferência do francês, porque com a invasão normanda houve muito francês que foi para a Inglaterra, quando digo francês, língua, e também muito francês no sentido de pessoas, não é? Se bem que na altura eles não se considerariam não se consideram franceses, exato, mas aliás, mesmo o francês que foi para lá é o francês normando, que não é exatamente o mesmo francês que nós temos hoje, mas há muitas, e o francês era a língua da elite, muito antes de ser a língua da elite de toda a Europa, era a língua da elite da Inglaterra, e essa língua tem muita influência no inglês. Nós vemos, por exemplo, em Liberty, Freedom, em Pork e Pig é o que está vivo, Pork é o que se come, né? E até no Parlamento Inglês, que é uma coisa muito curiosa, se nós vamos às cerimónias na House of na Câmara dos Lords, ainda muitas são em francês, ainda hoje, o que é uma coisa absurda, mas eles podem procurar vídeos no YouTube, todos os anos, quando se fecha o ano parlamentar, há um momento em que se tem de fazer a aprovação de todas as leis que ainda não estão aprovadas pela Câmara dos Lordes, que é obrigada a aprovar tudo, e a expressão que eles usam quando era a Rainha Isabel II era La Reine le vote, ou seja, a rainha
quer, e ainda é a expressão francesa. Digamos, o que está escrito no brasão do rei britânico está em francês. Portanto, e não é porque o francês fosse uma língua muito importante nos últimos séculos. Ainda vem dessa invasão. Isto tudo para dizer que o inglês tem muito... Sim, em parte também das próprias pretensões que os ingleses tinham. Claro, obviamente. Por isso é que também nunca quiseram abandonar... A invasão também foi sim, exatamente, contrário, sim. Né? Mas nunca quiseram abandonar esta pretensão francesa. Mas basta pensar em palavras como vídeo, que nós usamos cá em português. Vem do inglês. Mas onde é que os ingleses foram buscar vídeo? É em latim. Vídeo é do verbo para ver, em latim. Áudio foram buscar ao latim. Nós hoje usamos porque os ingleses quiseram, não é? Mas são tudo palavras latinas. Isso, muitas palavras inglesas vêm do latim, quer pelo francês, quer pela vontade dos ingleses de irem buscar. O latim e o grego também têm um vestígio cultural que não se perdeu ainda e que ainda existe hoje, e mesmo quando temos uma língua como o inglês a dar-nos estas palavras, temos lá sempre o latim e o grego atrás, que não é... Ou seja, isto é válido tanto para línguas latinas, como as nossas, como para línguas germânicas e outras da Europa. Portanto, não é uma questão de onde é que vem a nossa língua. Por isso é que nós, os portugueses... Há uma colega também, outra colega inglesa, que diz muitas vezes que quando chega agora à Inglaterra, os amigos ficam sempre com a sensação que ela é muito como é que eu ia dizer, pedante. Porquê? Porque ela está influenciada pelo português. Resultado, como está influenciada pelo português, vai usar sempre as palavras inglesas de origem latina. E as palavras inglesas de origem latina têm um peso muito, digamos, aristocrático na Inglaterra, e tu falas agora, estás lá muito posh. Porque ela, só para dar um exemplo, ela em vez de dizer freedom, vai dizer liberty. É um exemplo que eu não sei se é válido, atenção. No caso dela, vai sempre usar uma construção muito alatinada, como eles dizem. E isso dá sempre a sensação que é um discurso muito formal, muito técnico, muito científico, tudo o que quisermos, que não seja só as conversas do dia-a-dia. Agora, se ouvirmos dois ingleses a conversar um com o outro no pub, uma grande parte das palavras são germânicas. Sim, agora, vão buscar essa outra componente mais se eles começarem a discutir um tema técnico ou um tema que lhes interesse particularmente de forma mais abstrata, de repente as palavras latinas começam todas a aparecer à superfície. Linguista de profissão, há de ter visto o Arrival do Denis Villeneuve. E isto é um salto um bocadinho grande, tivemos a falar aqui de coisas muito concretas, mas para quem não conhece o Arrival, é sobre Amy Adams, que é uma linguista, e que é quando 6 ou 8 naves espaciais aterram no planeta Terra. Alguém me surpresa que não destroem nada, só estão lá e abre-se uma porta que deixa passar pessoas e ninguém percebe bem o que é que se passa ali. Os americanos têm um momento de insight que não é muito comum nos filmes de ficção científica com os extraterrestres da parte dos americanos, não destruir os extraterrestres, temos que ir buscar um trator, temos que ir buscar um linguista. Lá vai a Amy Adams e o filme todo é sobre esta dinâmica dela tentar traduzir a linguagem dos extraterrestres e ensinar, neste caso, inglês aos extraterrestres. O filme tem como base um conto do Ted Chiang, acho que é assim o nome do autor, que eu depois, por causa do filme, fui ler o livro, que é só um continho, o livro é só, mas gostei mesmo muito do livro e do filme também gostei. Baseia-se numa teoria linguística que, por acaso, com a qual eu em geral não concordo muito, mas é engraçado ver teorias linguísticas num filme. Isso logo para começar, que é a hipótese Sapir-Whorf, que tem várias formas de ser vista. É uma hipótese criada por dois linguistas, em que diz que as línguas determinam a forma como nós pensamos e que nós não podemos sair da língua. Eu acredito, ou seja, há uma versão forte e uma versão fraca desta teoria, como acontece sempre. A versão forte é que diz que, no fundo, a tradução é impossível, porque nós nunca sabemos de facto se estamos a comunicar ou não, porque as línguas são tão diferentes que estamos, no fundo, talvez iludidos a pensar que estamos a perceber o outro quando não estamos. Isto fará pouco sentido, se calhar, entre línguas europeias que têm uma base cultural relativamente comum, mas se calhar se formos pensar numa língua, repare, Wittgenstein, não é? Wittgenstein é que tem... Sim, o Wittgenstein imaginas, digamos, no palavra, fundo, e aliás, depois o linguistic turn, como da filosofia do século XX, vai muito tem muita base nesta ideia de que a língua determina depois tudo o que nós vamos... A escola analítica, não é? A escola continental. Sim, a filosofia depois foi beber a certas interpretações desta e se nós pensarmos, imaginemos os aborígenes australianos que estiveram milhares e milhares de anos separados do resto da humanidade, quando nós lá chegamos, outros humanos chegam lá, se calhar as línguas, podemos pensar, serão tão diferentes que vai ser muito difícil comunicar. No entanto,
quanto a mim, e a maior parte dos linguistas não concorda com a versão... A maior parte não. Eu não conheço um único linguista que concorde com a versão mais radical. Agora, há depois grandes discussões entre uma versão mais, digamos, amaciada, que diz que a língua... Atenção que não é que a cultura determina a língua, isso é óbvio. Quer dizer, nós temos palavras que existem em Portugal, porque temos coisas que existem em Portugal que não existem noutro sítio. A questão é o contrário. Imaginem, alguma característica gramatical vai implicar que nós só consigamos pensar de determinada maneira e não ou de mudar outra. a nossa concepção do tempo, por exemplo, ou sim, da causa a e ideia, consequência, isto ou leva das a que nossas uma língua que não emoções. tenha... O Borges, não é? O Borges é que tem também Borges um brinca Sim, brinca muito com isso. essas Sim, coisas. Atenção, é uma hipótese muito engraçada. Não tem noção de... Mas isto leva há línguas que não têm expressão do futuro e do passado. O mandarim não tem a expressão verbal do mandarim do futuro, mas tem palavras que dizem amanhã ou depois, ou seja, tem outras formas de expressar a mesma coisa. Os verbos é que não mudam conforme o tempo. Mas de acordo com esta teoria, isto levaria a que houvesse uma concepção do tempo muito diferente. Os chineses cantados acham que estão no dia de hoje e não se Exato, lembram sim, segundo. se fôssemos lá nisto... há povo que não tem noção de passado, são os chineses. Pois, exato. Portanto, o que eu quero dizer é que esta versão forte, no fundo, eu estou também a fazer uma caricatura, mas a versão forte, quanto a mim, não é... Quer dizer, há sempre uma forma de comunicar. Agora, isso eu concordo que é bem possível. Há uma, digamos, a língua encarrila-nos em certas formas de pensar, não é? Há certas... Isso aí até há estudos que se conseguiu provar que, por exemplo, o russo tem uma palavra diferente para o russo e as outras línguas eslavas. Para o azul escuro e para o azul claro, nós temos uma palavra e depois um adjetivo, e eles conseguem reconhecer aquela diferença de cor uns milésimos de segundo mais cedo do que as outras pessoas, porque aquela diferença leva a que o cérebro consiga identificar aquela cor de forma um bocadinho mais rápida. E uma coisa qual é que era a tua questão específica sobre o Arrival já agora? Mas só para dizer que aquele filme o que diz é que isto é tão válido que se há uma língua com determinada concepção do tempo, lá está, do futuro, de repente a pessoa consegue começar a ver o futuro, claro. Porque... No caso do filme, os extraterrestres têm uma... Sem estragar o filme a ninguém que ainda não viu. Quem estiver a ouvir este podcast como linguista já viu o Arrival, certamente. A nossa língua é linear, portanto tu vais acrescentando palavras para formar uma frase, portanto o teu sentido pressupõe a linearidade do tempo. Para os tripods, ou lá como é que eles se chamam, eles têm uma escrita circular em que a concepção de tempo é como se fosse uma espiral, não tem princípio, não tem fim. E, portanto, chega uma altura que a Amy Adams, ao aprender a falar com eles na língua deles, a consciência dela começa a viajar para o passado e para o futuro, sem ela perceber o que é que vai acontecer. Mas para mim o mais interessante do filme não é isso. Aí o filme até me perdeu um bocadinho. O que eu estava a curtir à brava era da dificuldade de, vamos imaginar, aterrou aqui um extraterrestre, a Bruá, entretanto, ficou responsável pela comunicação com os extraterrestres por parte de Portugal continental e Açores e Madeira, não é? Porque percebemos imenso de áudio e a gente vai ter com o Marco e pensa assim, como é que isto se faz? Como é que isto se faz? Como é que será o primeiro contacto e que abordagem é que se faz com uma entidade de outro planeta? Isto é um bocado estúpido, mas eu espero que começar a pensar como é que se faz com seres humanos. E como é que se faz com seres humanos que estão distantes há muito tempo? Nós usamos aquilo que nós temos de comum, não é? No fundo, vamos ter de usar aquilo que é biológico, aquilo que é comum a quase todas. E mais uma vez há uma grande discussão entre os linguistas se há ou não há, mas existe, quanto a mim, um núcleo duro de conceitos biológicos que têm que ver com as partes do corpo, com as relações familiares. Portanto, todas as línguas têm forma de expressar o que é a mãe, o que é o pai, o que é que são os irmãos. Isto existe. Mas primeiro foneticamente ou gestualmente? Não, em geral todas as línguas orais têm formas orais de dizer isto. Pois as línguas gestuais, que são outro tipo de língua humana, também têm estas palavras. Ou se eu apontar para mim e disser um som e apontar para ele e disser mas outro som, estás a perguntar como é que isso se faz? Ou seja, eu presumiria que o primeiro contacto com alguém com o qual não partilhamos qualquer coisa. Sim, são gestos. Sim. Seria não, eu estava a dizer eu estava a falar de outro aspecto, que era a questão da língua. Gesticular, mas ninguém consegue ouvir os meus gestos. Mas isto para dizer o que é que nós fazíamos com os seres humanos. O que é que se fez? Quando europeus chegam, por exemplo, a um sítio qualquer e têm seres humanos com quem nunca comunicaram, o que é que se fez na prática nos séculos em que isto aconteceu? Foi precisamente uma espécie de jogo. Ou seja, e isto, aliás, muitos linguistas dizem que isto é uma pista para como é que a língua surgiu. É o Tarzan. Exato, começa pelos gestos, mas isto complexifica-se. A palavra. Bati contra a palavra. Fica complexo. Agora, vem do grego.
grego. Exato. Isso é muito difícil. Digamos que isto tornou-se muito mais complexo, é muito rápido nós começarmos este jogo, é muito mais, leva-nos a uma comunicação muito mais intensa do que nós pensamos à partida, porque nós estamos tão habituados a conversar que não pensamos que nós conseguiríamos, numa situação dessas, começar a criar um código comum, que aliás, se vê, eu posso-vos dizer que há prova que este código é possível em línguas que existem hoje, que são as línguas crioulas. As línguas crioulas existem, algumas delas pelo menos, porque houve uma série de seres humanos que ficaram presos, digamos, numa situação em que estão entre várias pessoas que não têm a mesma língua e de repente criaram um código que tecnicamente se chama um pidgin, um código com base em tudo o que conseguem apanhar, não é? E a língua crioula surge precisamente quando a nova geração, não é, vai aprender este pidgin como língua materna e de repente tem uma gramática bem feita, uma gramática bem, lá está, não pensada, porque ninguém pensou nela, mas uma gramática sistemática. Que apanha os elementos das duas línguas Podem ter, maternas. os pidgins e os crioulos são curiosos porque não é preciso ser duas, até podem ser mais, pode ser só uma, ou seja, pode não haver, pode haver simplesmente, ouve-se algumas palavras aqui e acolá de uma língua e de repente usa-se isso como forma de criar um meio de comunicação e elas aparecem no mundo de forma sistemática em muitas situações normalmente que implicam violência, não é? De alguém que é restraído à força e é posto em conjunto com outras pessoas, e elas vão sendo criadas continuamente no mundo, o que mostra como é possível criar códigos de comunicação que depois se tornam línguas. A questão é essa. O cabo-verdiano, por exemplo, o crioulo cabo-verdiano é uma língua que é muito interessante para os linguistas, precisamente porque é das mais antigas que existem hoje com esta base. Tem uma gramática muito diferente da portuguesa, tem muito vocabulário português, mas a gramática é muito diferente e é perfeitamente sistemática, variável também, dependendo da ilha, mas uma gramática inteira. E isto mostra que seria possível. Agora, isto não responde à pergunta, não é? Porque a pergunta era como é que isto se faz com um extraterrestre? Porque com os seres humanos nós temos os gestos, temos as mãos, temos as cordas vocais, temos as partes do corpo no mesmo sítio, não é? Porque se apontarmos para o coração, se calhar sabemos, e temos, para a cabeça, com as temos toda uma... Não voamos, exatamente, temos os olhos em determinados vemos as mesmas cores, vemos as mesmas cores. Não todos, claro, eu sei que há pessoas que não veem as cores todas, mas em geral temos mais ou menos a mesma experiência visual. Por exemplo, a noção de frio é semelhante, sim, mas para outra entidade frio pode não ter significado absolutamente nenhum. Outra entidade pode não tem certamente os mesmos sentidos, não tem, portanto, é muito, muito mais difícil e eu diria que a resposta, e não é fugir à pergunta, no fundo seria algo parecido com o que nós fazemos entre os seres humanos, uma espécie de jogo, só que seria um jogo que demoraria muito mais tempo. Pois, tínhamos que ter os códigos do outro lado e como é que eles funcionam. Exatamente, e teria de ser com base se calhar mais lógica, mais matemática, que é a resposta habitual, ou mais, mas mesmo assim, se nós pensarmos bem, para nós conseguirmos chegar a um ponto em que tentamos perceber a lógica ou a matemática, eles podem ter notações diferentes e podem ter uma matemática também mais diferente. Portanto, eu com o Arrival tive sempre a mesma questão desde o momento que o vi, foi: será que aqueles seres alguma vez se reuniram na casa do Conde de Zorglob para retirar a palavra cagalume do seu dicionário? sim. Foi a primeira coisa que eu pensei quando vi o filme. Certamente, eles disseram, temos estes terráqueos, mas atenção, outro nome. O filme, para quem não viu, o filme começa com uma referência explícita à história da língua portuguesa em particular. E está certo aquela referência. É uma interpretação que por acaso não é a mais habitual, mas que eu diria que está bastante acertada. É verdade. Estamos a chegar aqui ao final da nossa conversa. Se tens alguma pergunta relâmpago? 30 segundos. Relâmpago. Uma curiosidade só final. É possível imaginar, ou será que vale a pena imaginar o que é que será o português daqui a 100 anos? Sim, é possível imaginar. Vamos errar, claro, como em tudo. Okay. Mas eu diria que nós podemos... a língua muda no espaço e também muda no tempo. Eu às vezes até digo que nós, por exemplo, se nós andarmos... As línguas latinas mudam de forma relativamente contínua. Nós temos a tendência para achar que há fronteiras muito marcadas e essas fronteiras existem hoje, mas se andássemos uns 700 anos para trás e fôssemos andar de Lisboa até o que é hoje a Roménia, todas aquelas mudanças seriam muito graduais. Nós estamos num ponto e é como se fossem círculos de diferenças. E no tempo acontece uma coisa parecida, ou seja, nós vamos andando para trás no tempo e há pequenas diferenças que se vão acumulando no português que vamos vendo nos registros. E eu, portanto, diria que provavelmente vai acontecer algo parecido no futuro, mas mais lento. Ou seja, eu diria que daqui a 100, 200 anos, se o português sobreviver, porque nunca se sabe o que é que vai acontecer, a língua talvez não seja tão diferente como era há 200 anos,
porque há um processo que trava ligeiramente a língua, que é a padronização e a escolarização e não é as redes sociais, não é isso que eu queria dizer, as próprias meios de comunicação social que levam que haja uma certa uniformização da língua, mesmo regional, que se vê, portanto, não há tanta diferença. Isto não vai travar completamente, agora, quanto a mim, vai levar a que as diferenças não sejam tão marcadas para o futuro como são para o passado. Isto no que toca à gramática, talvez mesmo à pronúncia, vamos ter também possibilidade de ouvir, portanto, há uma série de forças que vão talvez travar um pouco a mudança da língua, mas por exemplo no que toca ao vocabulário já é outra história, porque vamos ter uma série de novas realidades, e portanto no vocabulário não acredito que trave novos muito. Players internacionais, não é? Já tivemos a questão Não, tu lês Camilo e eu tenho a sensação que o Camilo ou que o Alexandre Herculano tinham 500% mais vocabulário do que nós temos agora, mas pode não ser verdade, pode ser uma... Eu não acredito, ou seja, não eu diria que o Camilo e o Aquilino, certamente que sim, têm mais do que nós, sim, mas não têm, mas digamos que estamos a comparar duas coisas muito diferentes, que são duas pessoas em que o vocabulário era muito, muito desenvolvido, mesmo em comparação com as pessoas da idade da época deles. Não estamos assim tão mal. É o que... não, porque isso aí há quem faça análises mesmo da diversidade de vocabulário ao longo de várias épocas. Isto é uma daquelas coisas onde, digamos que o conhecimento linguístico se afasta muito do conhecimento mais habitual e não é assim tão diferente, ou seja, não há assim uma diferença tão forte. Aquela ideia de que, por exemplo, as redes sociais nos estão a estupidificar e a roubar, se calhar... Bem, estupidificar já é outra questão, mas eu toco ao vocabulário não acredito muito, porque podem trazer mais elementos anglófonos. Sim, sem dúvida. Muda o vocabulário, traz-nos muitos elementos diferentes, cria uma coisa que é muito recente, que é o uso da escrita na informalidade. Nós não usávamos muito a escrita em contextos informais, usávamos das cartas, não é? Quando eu tinha 15 anos, eu não escrevia para os meus amigos, só se quisesse escrever a brincar um recado, ou talvez numa sala de aula escrevesse qualquer coisa, mas não era. E hoje todos nós conversamos por WhatsApp, e há uma informalidade na escrita que não existia e que às vezes nos dá a sensação de que a escrita é muito diferente e muito pior nesse sentido, mas é mais uma questão Os americanos é que têm muito esse debate até do fim do cursivo, não é? Da escrita à mão, está a desaparecer na América. E aí a técnica de escrita eu até acredito que seja bom manter uma certa... o motor é importante, mas não é bem a questão do vocabulário, é mais a questão da forma como nós aprendemos as letras no nosso cérebro. Quanto ao vocabulário, eu diria apenas que nós estamos com um vocabulário muito diferente há 200 anos, mas vamos imaginar uma situação, não os 200 anos, mas andando um bocadinho mais para trás. Camões. Se nós trouxéssemos Camões até ao nosso tempo, ele teria muita dificuldade em perceber, porque lá está, nós também temos palavras que ele não tinha. Eu até diria, provavelmente, nós teríamos mais facilidade em percebê-lo a ele do que ao contrário, porque nós, apesar de tudo... eu acabei de fazer um momento. O Marco interrompeu, porque eu estava a pensar na pergunta para fechar o programa e achava que tinha uma pergunta, e agora de repente já sei qual é que é a pergunta certa. A pergunta que eu ia fazer era uma pergunta injusta, eu ia perguntar qual é que era a sua palavra favorita. Porque é péssimo, não é? E ainda por cima, se não fosse, qual é que era a língua? Mas agora já sei qual é que é a minha pergunta, que é aquele clássico dilema se pudesse jantar com uma pessoa qualquer da história, quem é que seria? Com a particular atenção, visto que estamos a falar com um linguista, que a pessoa falaria na língua dele, não é? Na língua dele, obviamente na língua dele e no seu tempo. Portanto, tendo isso em consideração, Marco Neves, quem é que seria a pessoa com quem falaria da história? Com alguém, pode até ser eu fosse Henriques, porque pronto, gostava de conversar com alguém no início do reino de Portugal. E seria possível entendermos? Precisamente para ver até que ponto é que eu desconfio que nós não íamos conseguir entender, porque estamos a falar de uma distância muito, muito grande, mas íamos ter a sensação que estávamos perante uma língua latina relativamente distante da nossa, sei lá, um provençal, ou alguma língua do norte de Itália que nós não reconheceríamos bem, não é italiano, não é francês, iríamos ter essa sensação, mas tenho a certeza que com algum esforço nós iríamos conseguir começar a comunicar. E eu gostava de saber exatamente porque há uma grande discussão se ele falaria francês, o que não falava de certeza, porque o francês nem sequer existia enquanto língua como hoje existe, e o facto de ele ter um pai que vem da Borgonha não quer dizer que ele falasse a língua do pai. A questão é, será que ele falava mais parecido com o que é hoje o português
ou com o galego, ou será que teria ainda muitos elementos da língua do lado, que era o leonês? Pronto, é a minha curiosidade de saber exatamente o que é que aquela pessoa em particular falaria. falava. E os nossos ouvintes que acompanharam esta conversa saberiam como conversar com ele, que era através de gestos, como nós teríamos que fazer com os alienígenas do Arrival. Meus senhores, vamos ter que terminar por aqui. Marco, muito obrigado por esta magnífica conversa. Obrigado. Renato, obrigado como sempre. É sempre um gosto. Para quem estiver lá em casa, sigam o Marco Neves nas redes sociais. Qual é que são os handles? Em geral é Marco Franco Neves. Marco Franco Neves. Comprem os livros. Eu já sei que o Atlas Histórico da Escrita, eu estou sempre a olhar para as minhas cábulas, Sim, mas eu sei, esse foi eu o ano lembro do passado. livro. Já está na minha lista de Natal, porque eu estou muito curioso. E obrigado a todos por nos terem ouvido.